Você poderia dar um exemplo de como, para ilustrar para as pessoas, assim, você deu um exemplo de um cenário, por exemplo, que uma professora universitária, perfeccionista, e como é que seria ela tendo ansiedade, por exemplo, para uma palestra, ou se exigindo de forma excessiva em relação ao seu desempenho lá, em termos de publicação. Como é que seria uma pessoa que busca excelência de uma forma saudável nesse cenário? Só para a gente visualizar isso. Então vamos visualizar a cena. Eu vou dar uma cena para você, assim, que é uma cena também bem clássica no nosso contexto, e isso as pessoas podem transpor para outros ambientes, claro. tá? E outros contextos também. Mas se eu pego, por exemplo, eu tenho lá eu tenho que escrever um artigo. Aí vou focar na escrita do artigo científico, né? Eu estou lá escrevendo o meu artigo. Uma pessoa que tem altos níveis de busca por excelência, ela vai escrever o seu manuscrito, né? Escrever o seu artigo e tal, dedicar tempo a ele. Ela quer que ele seja um artigo publicado numa boa revista, ele almeja isso, ele se dedica a isso, se motiva por fazer isso, revisa o seu trabalho, né? E entende que tem um momento que chega, então vou entregar, vou submeter o meu artigo. Né? E aí ele vai e encaminha o artigo para a revista. Qual que é a diferença aí do perfeccionista? Ele vai gastar o dobro do tempo, porque ele vai revisar inúmeras vezes aquele texto, né? A ponto de chegar a escrever e reescrever parágrafos, né, ou seções do manuscrito muitas vezes, nunca achar que está bom, então nunca estar satisfeito com o que ele fez. Né? O perfeccionista é um insatisfeito crônico. Tá? Interessante, eu ia perguntar isso. Então tem esse componente o perfeccionista é como se nunca tivesse bom. Nunca tá bom. Quer dizer, existe um padrão. Eu imagino que eventualmente... Não, uma hora ele chega ali porque ele tem que entregar alguma coisa, certo, né? Mas o que tá bom, o que tá do jeito que ele gosta é pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas alcançam esse nível. Então, por isso, como, obviamente, nem tudo que a gente faz a gente vai alcançar, né, bons resultados, isso gera uma sensação de que, não sou bom o suficiente, né, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter me dedicado mais, né? Então, aí vamos continuar nesse exemplo, que eu acho que ele vai ajudar realmente as pessoas a entenderem. Então, o perfeccionista se dedica excessivamente àquilo, revisa inúmeras vezes, não acha que tá bom, né, demora o triplo do tempo para encaminhar esse manuscrito numa revista, para submeter esse manuscrito, porque ele vai ficar com medo do quê? Se ele não acha que tá bom, ele vai ficar com medo do parecer que ele vai receber ali depois, né? Então, da crítica que vem logo a seguir. E isso gera muita ansiedade. Né? Isso gera muita ansiedade no indivíduo assim. Então, ele vai encaminhar, porque às vezes ele tem que encaminhar. Chega uma hora que alguém fala com ele, manda esse manuscrito, né? Encaminha esse manuscrito. E ele vai encaminhar, mas ele vai ter sempre o pensamento, a impressão de que aquilo não estava bom o suficiente, que da próxima ele precisa melhorar. Né? Ainda mais que, nesse caso, a gente realmente recebe muitas críticas, né? Muitas vezes construtivas, não? Então, isso ainda pode fazer com que ele se autoavalie mais criticamente ainda, a depender do parecer que ele recebeu. Não, tá vendo? Eu tinha razão. Eu tinha que ter me dedicado muito mais. Agora, vamos fazer um outro cenário aqui também. Não, ele recebeu críticas, mas elogios também do manuscrito, foi publicado numa boa revista. Aí, o que ele pode pensar? Ele pode duvidar que as pessoas estão fazendo uma análise de qualidade. Porque se ele conseguiu publicar numa revista dessa... Nossa, interessante. Então, uma pessoa que é perfeccionista, ela tem um viés, todos temos, né? Mas nesse caso, um viés de olhar... O negativo. Um viés muito, muito forte. Tem lá elogios e críticas. Isso. Que a pessoa entende como negativa, né? E ela foca no negativo. Isso. Ele minimiza o elogio e maximiza a crítica. Caramba, eu tenho um amigo, professor que trabalha no digital atualmente, não sou eu, que acho que deu check em várias das coisas que você falou, muito interessante. Então, geralmente, se eu entendi bem, no perfeccionismo você tem um componente de ansiedade forte, né? Eu acho que é até difícil imaginar um cenário em que não tenha uma ansiedade ali no meio. Estou enganado. Algumas teorias do desenvolvimento do perfeccionismo colocam tanto a ansiedade quanto a necessidade de ser aceito, de ser amado, como precursores do desenvolvimento do perfeccionismo.
Então, a ansiedade parece ser um componente importante. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouquinho mais disso.